Olá, meu irmão e minha irmã, é uma alegria tê-los conosco em mais um culto. Tem sido um grande desafio esse momento que temos vivido, mas também tem sido um privilégio muito grande continuar servindo ao nosso Senhor, porque nós somos chamados a isso. Somos chamados a servi-lo independente das circunstâncias que nos cercam, e é uma alegria também adorar ao Senhor em mesmo espírito. Estamos aqui, como tenho dito, separado do ponto de vista geográfico. Não estamos dando aquele abraço tão caloroso que gostamos, mas nós servimos ao mesmo Senhor e temos o mesmo Espírito que nos une, num laço de amor, num elo de graça, uma visitação poderosa do Santo Espírito, e nós sabemos que por conta do Evangelho, por conta das Sagradas Escrituras, a qual cremos, que o choro pode durar uma noite, às vezes essa noite não quer dizer 12 horas ou um período noturno, pode ser algo extenso, mas a alegria irromperá pela manhã, e quando nós temos a compreensão do todo do Evangelho, nós sabemos que esse todo e essa manhã virá em Jesus Cristo, e Jesus Cristo um dia será o nosso sol e nossa luz, pois na eternidade não precisaremos de outra, não precisaremos de uma estrela incandescente para nos aquecer em períodos do nosso dia. Não, teremos o próprio Cordeiro como aquele que nos ilumina. Então, esse momento de noite que estamos vivendo passará. Mas ainda assim, a luz de Cristo tem brilhado sobre nossas vidas e nos dado a oportunidade de adorá-lo mesmo à distância. E por isso convido a você, partilhe o link desse culto. Convide mais pessoas a adorar ao Senhor junto conosco. Nós vamos dar início ao nosso culto nesse momento, nós vamos orar, peço que você descanse seu coração, também a sua mente, foque no que vai acontecer aqui, cultue ao Senhor mesmo, de fato. Separe esse momento para adoração, para buscar a Deus em todo o seu significado, para a sua vida, quem é Deus para você, busque-o nesse momento. Mas partilhe isso também, convide pessoas. Esse tem sido um apelo nosso, para que essa mensagem, a mensagem do Evangelho que nós anunciamos cantando, orando, pregando, chegue a outras vidas e outros corações, mas também aqueça o nosso. Vamos orar, dando início ao nosso culto? Senhor querido, nós te louvamos por mais uma vez o Senhor renovar as suas misericórdias sobre as nossas vidas e nos oportunizar um momento para adorar ao Senhor. Conduza-nos nisso, que teu Espírito nos oriente, pois somos imperfeitos até nisso, mas sabemos que o teu Espírito pode nos conduzir a uma adoração sincera e verdadeira. E a nossa oração nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor juntos. Olá, queridos, nós vamos começar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, pedindo que o Senhor derrame sobre nós a tua presença, o teu Santo Espírito, que Ele nos encha, que Ele transborde em nosso ser com a sua presença, com o seu amor, com o seu cuidado. E a gente vai cantar agora nesse momento que não há nada igual, não chega nem perto, nem um pouquinho. Viver diante do Senhor, e a gente vai cantar essa música, Santo Espírito. Cante do fundo do seu coração, erga sua voz, levante do sofá ou sente, abaixe sua cabeça da forma que você quiser. Mas não esqueça que o importante é você prestar nesse momento um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Erga sua voz, erga o seu louvor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença
Esse é o desejo do seu coração? Que o Senhor transborde da presença dele por onde você passar, onde você estiver, no seu lar, no seu quarto, na sua escola, no seu trabalho, na sua igreja, onde você estiver, que o Senhor transborde. Vamos pedir. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, Senhor, tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. A tua presença, Deus, tu és, Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Diga de novo. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. É o desejo do nosso coração ser inundado pela glória do nosso Senhor. E ser inundado pela glória do Senhor significa reconhecer e entender a grandiosidade desse amor, desse sentimento que é tão inexplicável e que nada pode te separar desse amor. Como você vai ser cheio da presença do Senhor se a gente às vezes nem para pensar na grandiosidade do amor de Deus? É um amor tão ousado que Ele não desiste de você e que nada pode te fazer separar desse amor. Lá em Romanos 8:39 diz assim: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse amor ousado, esse amor maravilhoso que a gente vai louvar o Senhor nesse momento. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim.
sido tão, tão bom pra mim. Que amor impressionante. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Mesmo quando a gente não reconhece, quando a gente não anda no caminho, não é isso, não é por merecimento. Mesmo você sendo inimigo do próprio amor de Deus, Ele continua ali disponível para você. A gente só precisa pegar esse amor. Diga: inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Quanto nos ama, Jesus? Quanto nos ama, Jesus? Quanto nos ama, Jesus? Por nós sofreu, na cruz morreu. Cristo te ama, Cristo me ama. Quanto nos ama, Jesus. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar.
Ele diz: eu te farei, eu quero ser fechado, regado e cuidado pelo meu Espírito, eu fluirei como uma manancial do teu interior, com águas vivas, te restaurarei. Restaura o meu ser para o meu louvor, restaura o meu ser, te restaurarei para o teu louvor. Nós vamos orar nesse momento e sempre temos muitas coisas para falar com Deus. Mas eu acho que uma das coisas que a gente esquece às vezes de fazer é se quebrantar diante do Senhor, né? A gente, às vezes, muitas vezes, a gente entra na presença de Deus pedindo ou simplesmente agradecendo. Mas a gente esquece de reconhecer as nossas dificuldades, a gente esquece de colocar diante do Senhor os nossos defeitos, os nossos erros. E isso é sempre necessário para que, como a gente acabou de cantar, para que flua em nós o Espírito do Senhor como um manancial que jorre. A gente precisa primeiro reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos falhos, para entrar na presença do Senhor. Então eu convido você nesse momento a baixar sua cabeça e a colocar diante do Senhor o seu coração, aquilo que você tem feito, aquilo que você tem vivido nesses dias de quarentena. Muita gente acha que porque não está vindo presencialmente para a igreja, ela não entende que a vida dela continua num culto. Mas a gente precisa sempre trazer à memória que o nosso culto, que o nosso viver já é e faz parte da igreja. Que a igreja congrega, independente de estar reunidos juntos. Fico imaginando a igreja perseguida, que tinha dificuldades de se encontrar, que não podia cantar, não podia colocar um culto online e cantar em voz alta na sua casa. Tinha que se esconder. E a gente hoje vive uma impossibilidade de não poder estar junto em afeto físico. Mas isso é por um tempo, pela fé em Cristo Jesus, a gente vai superar isso e a gente vai estar junto. Mas a gente precisa reconhecer diante do Senhor que o nosso caminho, o nosso caminhar continua com Ele. Porque é a Ele que nós devemos as nossas questões, a nossa vivência diária. É a Ele que nós devemos levar a nossa lista de satisfações. Não porque Ele nos cobra, mas simplesmente porque nós reconhecemos quem Deus é, o quanto Ele nos ama, e nós queremos ser mais, nós queremos andar mais. Por isso eu convido você a baixar sua cabeça nesse momento e ore um tempo, coloque isso tudo diante do Senhor. Depois eu estarei orando. Pai querido, nós temos questionado o nosso viver nesse momento. Será que temos feito e vivido tudo para o Senhor, para a Tua glória? Será que temos correspondido ao Teu grandioso amor, ao Teu ousado amor? Como nós podemos deixar o Senhor nos encher se nós não esvaziarmos de nós mesmos? E nós queremos, nesse momento de oração, fazer isso. Reconhecer o quanto somos pecadores e pedir que a Tua graça invada o nosso viver a ponto de que a gente transborde o Teu amor. Na nossa imperfeição, na nossa
incapacidade, que o Senhor esteja nos enchendo e nos ajudando. E que a gente reconheça que o nosso caminhar deve ser reto diante dos seus olhos, que nós somos uma igreja que representa o Senhor Jesus por onde nós formos. Mas vivendo sabiamente, vivendo de forma correta como representantes do Senhor Jesus. Que a gente consiga em nosso viver entender o que significa igreja, mas também cuidando do nosso irmão da forma que a gente pode, nos envolvendo, mesmo que seja através de uma mensagem, de uma oração, uma mensagem no WhatsApp, de uma oração. Que a gente perceba primeiro que a gente precisa estar em vida contigo, em retidão contigo, para que a gente consiga abençoar e levar a tua palavra e ser melhor para o Senhor como um servo representante de Cristo. Nos ajude, Pai. Nos ajude a entender isso em nosso viver diariamente, nos dá maturidade cristã, nos ajude no nosso caminhar. Que o teu Santo Espírito incomode os corações, a ponto de que a gente se conserte, de que a gente ande retamente em seus caminhos. Muito obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que a gente não pode esquecer de que as bênçãos do Senhor sobre a nossa provisão são sempre constantes. E de que há uma ordenança do Senhor, os dízimos e ofertas. A gente reconhece por isso que a gente reconhece que Ele é aquele que nos supre de todas as necessidades, mas na hora de colocar diante do Senhor como fidelidade os seus dízimos e ofertas, você não faz, eu não faço. Nós não devemos negligenciar, mesmo que seja diante de R$10 que entrou no seu mês. Dê o seu dízimo e dê sua oferta, porque você não dá para pessoas, você dedica ao Senhor como gratidão e fidelidade do mandamento do Senhor. Então não deixe de contribuir mensalmente para dízimos e ofertas da sua igreja. Nós temos as contas, a conta da igreja, que sempre aparece ao final do culto nos nossos avisos. E lá você pode entrar em contato também com a Valéria ou a Gisele e falar a respeito disso. Também tem irmãos que poderiam pegar o seu dízimo, se você tem mais contato com alguém, está mais perto com alguém. Enfim, o fato de não poder estar aqui presencialmente não interfere na sua fidelidade ao Senhor com relação a dízimos e ofertas. Isso é importante. Isso nos une como igreja. Nós temos responsabilidades diante dos irmãos também. Então, não deixe de contribuir e dedique isso com amor ao Senhor. Meus irmãos queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 26. Talvez você esteja se perguntando, mas pastor, nós não terminamos o capítulo 25. A nossa última reflexão no domingo passado foi até o verso 12 do capítulo 25. Mas abra aí no capítulo 26, nós vamos ler a partir da parte B do verso 1 e vamos ler o 26 todo. E eu explicarei o porquê disso. Mas abra aí, por favor, a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 26, para que a palavra do Senhor venha de encontro ao nosso coração, de encontro às nossas necessidades e nos oriente nesse momento, nesse tempo junto à voz de Deus, que é a sua santa palavra. Mas antes disso, vamos orar. Eu queria convidar você a orar mais uma vez conosco, nesse momento de culto, pedindo e suplicando a Deus que o Santo Espírito, que é capaz de iluminar a nossa mente, a nossa consciência, nos revele a vontade de Deus expressa nas Escrituras Sagradas. Vamos orar. Pai querido, Deus de toda graça e todo favor, é diante do Senhor que estamos, gratos por mais um dia de vida, por mais uma vez termos o fato da sua misericórdia se renovar sobre nós. Nós te agradecemos todo o cuidado que o Senhor tem tido conosco e te pedimos que o Senhor nos ajude e nos oriente nesse momento. Que teu Espírito tenha livre acesso aos nossos corações e mentes e possa nos orientar de acordo com a tua vontade. Ajuda-nos a compreender a tua palavra com mais profundidade, mas também a praticá-la. Essa é a nossa oração
e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Deixe-me explicar o porquê de ir direto para o 26 sem a leitura do desfecho final do capítulo 25. E essa explicação fica à guisa de introdução. O que nós vimos no nosso último encontro e aquilo que refletimos nesse último encontro é o momento em que Paulo está diante de Festo. Está sendo julgado por Festo, que foi, quando estava em Jerusalém, compelido a entrar na causa de Paulo, que estava em Cesareia, e ele se dirige a Cesareia, vai entender o que está acontecendo ali, e tem ali a primeira defesa de Paulo. Mas Festo não tem argumentos suficientes para poder agradar os judeus, mesmo tentando. Se depara com o fato de estar lidando com um cidadão romano, que complica toda a situação, mesmo querendo agradar todo um público judaico. Ainda assim, ele se depara com elementos legais dentro do conjunto de leis do império que o impediam de fazer certas flexibilizações. Mas Festo tem consciência de que ele precisa aprofundar isso, e ele se vale de um momento em que o rei Agripa e sua esposa Berenice vão até Cesareia e vão até a sua presença, e ele aproveita por quê? Porque ele sabia que o rei Agripa e Berenice eram pessoas extremamente versadas na lei dos judeus. Era gente que conhecia com profundidade a cultura, a estrutura legal, a estrutura religiosa, e o assunto e a grande disputa entre Paulo e o povo de Jerusalém era por questões religiosas. Então ele aproveita aquele momento e traz à presença do rei Agripa e de Berenice Paulo. E esse finalzinho do capítulo 25 é justamente essa consulta que Festo faz ao rei Agripa, apresentando todo o caso de Paulo e depois pedindo que Paulo compareça diante do rei Agripa e de Berenice e apresente a sua defesa. E a defesa de Paulo perante Agripa e Berenice se dá no capítulo de número 26, e por isso escolhi ler com vocês. Então, o final do capítulo 25, ele é todo um contexto amarrado com o 26, está todo dentro de um bloco literário, e por isso é importante a nossa compreensão desse finalzinho do 25, mas para não ficar uma leitura extensa, eu me deterei ao momento em que o apóstolo Paulo apresenta a sua defesa perante o rei Agripa. Agripa, por exemplo, isso já no verso 1 do capítulo 26, ele diz a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa. Então Agripa recebe Paulo junto com sua esposa, junto com Festo, junto com outras autoridades, é trazido mais uma vez do cárcere para mais uma vez apresentar a sua defesa. E aí, o texto que eu quero partilhar com vocês, Paulo toma a palavra e diz o seguinte, o texto sagrado: a seguir, Paulo fez um sinal com a mão e começou a sua defesa. E diz assim o apóstolo Paulo: Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença para fazer minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque está bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Vamos lembrar que Paulo estava sendo acusado de perverter a lei, o templo, e todo o ambiente sagrado, além de ser alguém contrário ao imperador romano. Então, ou seja, era alguém que se opunha ao imperador, era alguém que feria os textos sagrados, ou seja, a lei, e alguém que feria também a religiosidade do templo, o que ele já havia provado que era mentira, que seus acusadores não tinham elementos prova contra ele. E o texto segue no verso 4: todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal, como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que, como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Essa é a promessa que as 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor de noite. É por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos?
eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E fui exatamente isso o que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Ou seja, ele consentia com a morte de pessoas da igreja quando ele era perseguidor. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caíam por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando as obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso, os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje e por este motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Que o Cristo haveria de sofrer, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. A essa altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: você está ficando louco, Paulo. As muitas letras o estão levando à loucura. Respondeu Paulo: não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: você acha que com tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Respondeu Paulo: em pouco ou em muito tempo. Peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu. Porém, sem essas algemas. O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com ele, saindo do salão, comentavam entre si: esse homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo: ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Que texto extraordinário. Extraordinário em muitos sentidos e em muitos pontos, mas eu não tenho tempo para explorar em todos os seus detalhes e toda a sua profundidade. Mas eu gostaria de destacar algo que me salta aos olhos, e o que me salta aos olhos é o Evangelho na sua maneira mais simples, mais pura,
mais autêntica em toda a defesa de Paulo. Se você se perguntar no que consiste o Evangelho, nós podemos olhar para esse discurso de defesa de Paulo e perceber aqui, ou encontrar aqui, aquilo que consiste o Evangelho, a mensagem de salvação, a boa nova trazida por Jesus Cristo para a redenção de pecadores. E eu gostaria de, rapidamente, olhando para esse texto, destacar 3 princípios desse Evangelho, ou do que consiste esse Evangelho, que Paulo, em seu discurso defensivo, ou seu discurso para colocar ali, ou derrubar as acusações contra ele, ele vai, aproveita aquele momento e vai anunciando as boas novas, ao ponto do rei Agripa estar tão chocado com a mensagem que ele recebe, que ele interrompe Paulo, falando assim: você está querendo me convencer a me tornar cristão? E Paulo, de maneira corajosa e contundente, dizendo: não só o Senhor, mas a todos quanto me ouvem nesse momento, eu desejo isso, quer seja em curto espaço de tempo, quer seja num longo espaço de tempo, porém sem as algemas que hoje me prendem por conta da minha fé. Eu quero que vocês vivam a fé que hoje experimento, mas em liberdade. Mas no que consiste essa fé? No que consiste esse Evangelho? E para mim, a primeira coisa é num chamado ao arrependimento. Do verso 15 ao verso de número 18, o texto sagrado diz o seguinte, palavras do apóstolo Paulo, narrando a sua experiência com o ressuscitado. Depois de um grande clarão e de ouvir: Saulo, Saulo, porque está me perseguindo? O texto diz aqui no verso 15: então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora levante-se e fique em pé. E eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu livrei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu envio para abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de receberem o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. A primeira coisa que consiste o Evangelho é um chamado ao arrependimento, de modo testemunhal de Paulo. Ele há pouco tempo havia descrito para Agripa, Berenice e os demais que ele era um perseguidor, era um fariseu zelosíssimo pela lei, ao ponto de ser um perseguidor, e ele diz: eu era um perseguidor, eu era um encarcerador e eu era um assassino, porque quando se reunia o Sinédrio para legislar sobre a vida daqueles que foram encarcerados por crerem em Jesus Cristo, e a pena era morte, eu era um daqueles que dava o meu voto a favor da pena de morte. O que é indicativo que Paulo fazia parte daquele sinédrio, que seu voto valia e que ele era um daqueles que votava a favor de que aquelas pessoas fossem mortas pelo nome de Jesus Cristo. Então ele era um perseguidor. Mas na sua experiência, Jesus o visita e o convida ao arrependimento, o derruba do cavalo da sua arrogância, das suas pretensas certezas sobre a fé e sobre a religião. Jesus o encontra e chama por quê e questiona o porquê você está me perseguindo. E diz a ele: eu vim aqui, Paulo, para mudar a sua vida. Eu vim aqui, Paulo, para que você mudasse de direção. Eu vim aqui, Paulo, para que você se arrependesse, para que você deixasse de ser um perseguidor para ser um anunciador, um porta-voz de uma mensagem. Eu estou aqui te chamando ao arrependimento. E esse tom de chamado ao arrependimento que é experimentado e testemunhado por Paulo é também dado a ele como comissão. A gente vê isso no final do verso 18. Quando o texto sagrado vai dizer que ele estava sendo chamado para abrir os olhos e converter das trevas à luz, do poder de Satanás a Deus, a fim de recebam o perdão dos pecados, ou seja, arrependimentos. Estavam nas trevas, agora estão na luz. Estavam no reino de Satanás, agora vivem para o reino do Filho de Deus. O Evangelho consiste num arrependimento, numa mudança de rumo, numa contrição do coração e da mente ao ponto de mudar toda a realidade de vida. É um novo nascimento, é o que Paulo depois vai dizer aos Gálatas.
quando ele também dizendo da sua experiência, logo, Gálatas 2:20, já não sou eu mais quem vive, ou seja, não é mais Paulo, há uma nova criatura, um novo ser, uma nova realidade, uma nova existência. E qual é? É que Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O Evangelho é esse chamado ao arrependimento, ou seja, um chamado para uma mudança de curso, uma mudança de rumo, uma mudança de direção, uma mudança agora não mais orientada pelos apetites e vontades pecaminosas que existem em nós por conta da nossa natureza caída, mas um chamado agora para viver no reino da luz, para viver com o Filho de Deus, para fazer a vontade de Cristo. Então a primeira coisa que consiste o Evangelho, a mensagem de salvação, as boas novas de Jesus é um chamado a uma novidade de vida que inicia-se com arrependimento, com uma mudança de curso. Se eu caminhava para as trevas, agora eu caminho para a luz. Se eu servia a Satanás, agora não sirvo mais, sirvo ao Filho de Deus que se entregou por mim no Calvário. Então o Evangelho é esse chamado ao arrependimento. E ser alguém que segue a Jesus Cristo, que experimenta Jesus Cristo em sua vida, é alguém que vive cotidianamente essa experiência de arrependimento, de mudança, tirando da vida essas áreas tenebrosas e obscuras para viver na luz, abandonando o senhorio de Satanás para servir a Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, no que consiste o Evangelho? Consiste num chamado ao arrependimento. A segunda coisa é um chamado à anunciação, ou um chamado à pregação. E é o que, mais uma vez, nesse mesmo trechinho que li, mais no verso 16, Jesus vira para Paulo e diz: agora, levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu os envio, para lhe abrir os olhos e convertê-los das trevas à luz, do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados e herança dos que são santificados pela fé em mim. Paulo, eu não só te chamo ao arrependimento, mas eu te constituo minha testemunha, meu porta-voz, alguém que vai anunciar aquilo que experimentou na vida, essa experiência do arrependimento, da conversão, de um novo nascimento. Você não vai ser só... A fé cristã não é só uma experiência que se dá e a partir disso pronto, é isso. Não, é uma experiência que nos impulsiona a ação e a ação de chamar outros a essa mesma experiência. Experimentar o Filho de Deus como Salvador, como Redentor da vida, como aquele que vem nos chamar da morte para a vida. Então Paulo não só é confrontado por Jesus e precisa ali de arrependimento, mudança de direção e de curso, se saindo do cenário de perseguidor para agora um perseguido, por conta do nome de Cristo, alguém que negava o nome de Jesus e agora alguém que o professava. Não, mas ele só não vivia essa realidade. Ele também, por conta do Evangelho, é chamado a anunciar ao ser humano pecador essa mensagem de salvação. Então ele o constitui testemunha para anunciar essa boa notícia. E nós que nos arrependemos, que tivemos um novo nascimento, uma experiência nova com Cristo Jesus, também somos chamados a testemunhar da fé em Cristo Jesus, a anunciar essa boa notícia a outras pessoas, chamando essas pessoas ao arrependimento. Então o Evangelho, ou no que consiste o Evangelho, é o chamado ao arrependimento, mas é o chamado à pregação, à anunciação, à proclamação do que Jesus fez por nós. Nós somos cristãos e nós nos manifestamos como filhos da luz e porta-vozes do reino de Deus, à medida que também anunciamos Cristo Jesus e a sua salvação para os perdidos. Estamos vivendo um momento difícil, isolados em nossos lares, começando algum tipo de flexibilização, assim como de desrespeito também para com a saúde pública. Mas o que é importante nós lembrarmos
é que nós não devemos nos apequenar na nossa pregação, porque estamos agora em casa por conta do momento de saúde. Hoje ainda existem muitas ferramentas e aqui estamos diante de mais uma, para que nós continuemos a ser porta-vozes do reino e a testemunhas do Evangelho. Faça uma chamada de vídeo e pregue a mensagem do Evangelho. Pegue o telefone e faça uma ligação, escreva um texto e envie. Continue a ser testemunha de Jesus independente do cenário, porque o Evangelho, ou no que consiste o Evangelho, é sim uma experiência que nós vivemos, mas é uma experiência também que partilhamos. Então a segunda coisa é que nós somos chamados a anunciarmos esse arrependimento que nós primeiro experimentamos. Em terceiro e último lugar, o Evangelho é um amor que sofre. E por que digo isso? Veja comigo o verso de número 23, no que Paulo diz em sua defesa. Ele diz que o Cristo haveria de sofrer, e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria a luz para o seu próprio povo e para os gentios. O Evangelho é um chamado ao arrependimento, o Evangelho é um chamado à pregação, mas nós nos arrependemos e nós anunciamos um Deus que nos amou, um Deus que sofreu por amor, um Deus que se entregou em nosso favor e se doou porque nos ama. O Cristo encarnou e veio ao mundo para tomar sobre ele o sofrimento que é fruto da nossa culpa, da nossa mazela, do nosso comportamento, das nossas ações pecadoras. E esse Cristo, por amor, sofreu para que nele tivéssemos esperança, para que nele tivéssemos propósito, para que nele tivéssemos significado, para que o arrependimento nos desse um novo rumo de vida, que nos desse esperança na caminhada, para que olhássemos para o desfecho da nossa vida, e todo desfecho de qualquer vida, de qualquer pessoa, é a sepultura, é a morte, mas quando nos arrependemos e tomamos o curso de vida que o Evangelho nos oferece, nós temos a esperança porque o amor nos amou e amou sofrendo por nós no Calvário para que nós tivéssemos esperança de viver com Ele para sempre. E isso nos dá propósito, isso nos dá significado, isso nos dá esperança, isso nos dá sentido, isso nos dá rumo, isso nos dá vida. Quando Jesus diz para os seus discípulos no Evangelho de João, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância, ele não usa a expressão grega bios, de onde vem biologia, biólogo, e termos afim que quer dizer, em outras palavras, vida orgânica. Ele usa a expressão grega zoe, que significa propósito, significado. E ele veio trazer propósito, significado, esperança para a nossa vida, mas ele o fez a partir do seu sofrimento e da sua morte. Mas também por meio da sua ressurreição. O Evangelho é todo esse movimento salvífico daquele Cristo que se encarna, que morre, mas que também ressuscita, porque não era pecador e o pecado não podia retê-lo na sepultura, e nele nós temos esperança mediante a fé. E nessa experiência de fé e de arrependimento, que também nos leva à proclamação, nós experimentamos esse amor que sofre por nós, mesmo nós sendo os mais miseráveis seres humanos, e nós o somos. Louvado seja Deus por Jesus Cristo, porque Ele me amou mesmo eu sendo alguém imperfeito como sou, alguém falho, alguém limitado. Mas Ele me amou de tal maneira que me convida ao arrependimento, me oferecendo uma nova vida, uma nova oportunidade, uma nova direção.
E uma vez experimentando essa nova oportunidade, mediante arrependimento e fé, e tomando um novo rumo de vida a partir de um novo nascimento, eu vou anunciando para as pessoas que há esperança em Jesus Cristo. E eu faço por meio daquilo que eu experimentei, daquilo que o Evangelho me ensina. E vou fazendo com que as pessoas vão experimentando a fé em Jesus Cristo, que dá esperança e propósito de vida, e falando para elas o seguinte, resumindo tudo isso, deixa eu te falar uma coisa. Nesse mundo tão desafiador, onde lidamos com pessoas desafiadoras, egoístas, que estão preocupadas só com aquilo que nós temos a oferecer, ou às vezes nos sentimos solitários, isolados, abandonados, aí a gente lembra do seguinte: o Deus do universo se encarnou, foi para uma cruz e ressuscitou porque me ama, porque te ama, e disse que nos acompanharia todos os dias de nossa vida. Ou seja, somos amados do nosso Pai Celestial, e Ele provou esse amor doando seu Filho. Não há gesto maior de amor. E esse gesto de amor nos chama ao arrependimento e nos chama à proclamação. Por isso, nos arrependamos, pois, dos nossos pecados e anunciemos, pois, o Filho de Deus. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. E eu peço a você que faça comigo nesse momento. Senhor querido, graças eu te dou por tudo que o Senhor tem feito por mim e pelo teu povo, pela tua igreja. Abençoe-nos, Pai. Tenha misericórdia de nós. Nos ajude a nos arrependermos cada dia, reconhecendo o seu amor e também anunciando esse amor àqueles que precisam. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida. Faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Cante ao Senhor do fundo do seu coração esse cântico. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, um vaso novo, como um vaso, Senhor amado. Tu és oleiro e eu vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, um vaso novo. Amém. Bem, pessoal, uma grande novidade que está começando amanhã, dia 16 de novembro, libera o Pix. Você já deve ter ouvido aí falar nos noticiários, que é uma nova ferramenta para transferência de dinheiro entre contas bancárias. Então eu quero te encorajar a começar a utilizar esse serviço a partir de amanhã, segunda-feira,
para que os seus dízimos e ofertas possam chegar na nossa igreja, na nossa conta, de uma maneira mais fácil, bem mais fácil. Isso chega rapidinho na hora. Se você precisar de alguma orientação de como fazer, você pode fazer contato conosco. Você vai utilizar o nosso CNPJ da nossa igreja, vai aparecer aqui embaixo. É só você entrar no seu aplicativo lá do seu celular ou na sua conta bancária pela internet, ir até a área do Pix e digitar a chave da nossa igreja é o nosso CNPJ. Portanto, digita esse número que está aparecendo, anota aí, para toda vez que você precisar de transferir os seus dízimos e ofertas, você vai utilizar o CNPJ da nossa igreja pelo Pix, tá bom? Então, é mais uma ferramenta para te ajudar e continue sendo fiel nos seus dízimos e ofertas para que a nossa igreja continue caminhando e avançando, tá bom? É o Pix chegando aqui na Memorial de Jacarepaguá. Meu irmão e minha irmã, chegamos a mais um final de culto. Ainda há pouco você viu os avisos da nossa igreja. Eu gostaria de reforçar que você continue sendo participante da nossa comunidade com as suas orações, colocando diante de Deus toda a nossa comunidade, as decisões que nós precisamos tomar enquanto liderança, mas também seja alguém participando, te sustentando a obra de Deus, sendo comprometido com os dízimos e ofertas para o sustento da obra, para a manutenção daquilo que nós temos feito como igreja, para também o sustento de pessoas que têm sido abençoadas por meio dos recursos que vocês têm trazido à nossa comunidade. Nesse momento não trazido, mas sendo transferido na maioria das vezes por meio da conta da nossa igreja que você tem visto aí nos nossos avisos. Então você pode voltar o vídeo aí, printar a tela, anotar o número da agência, fazer o seu depósito, a sua transferência, identificando caso consiga, caso não envie para a nossa tesoureira, para as nossas tesoureiras, a Valéria quanto a Gisele, dizendo que você fez o depósito, que tem um destino específico, que tem um propósito. Não, esse é para a Junta de Missões Nacionais, esse é para mundiais, esse é para a urbana, esse é para esse determinado setor. Não, esse é para abençoar esse momento da nossa igreja, ou é o seu dízimo, o seu compromisso mensal com a nossa comunidade. Faça isso para que nós possamos continuar servindo com aquilo que temos também, além daquilo que somos. Então, vamos orar encerrando assim o nosso culto. E agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai Celestial, a graça do Senhor Jesus Cristo, a esperança nossa, sejam conosco hoje e todos os dias, até quando estivermos com Ele para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Amém.